Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 1, no Cantor Cristão. Se você achar que está gelado para se ajoelhar, pode ficar assentado. Mas, se puder se ajoelhar, vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Santo e eterno Deus, nosso Pai querido, nosso Pai celestial, muito obrigado por novo privilégio, nova oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, na Tua casa de oração. Muito obrigado pelos ensaios, muito obrigado pela escola bíblica dominical, muito obrigado pelas lições tão verdadeiras e tão espirituais que o Senhor nos concedeu na escola bíblica dominical. E continuamos aqui, Senhor, porque é um prazer estarmos na Tua casa de oração. É difícil compreender, e talvez nunca conseguiremos compreender, aquelas pessoas que não têm este prazer. Como a irmã Franciele acabou de falar no final da escola bíblica dominical, se alguém não tem prazer de vir à igreja, não tem prazer de vir aos cultos, será que realmente quer ir para o céu, onde será um culto eterno ao Senhor? Por isso, a Deus, clamamos ao Senhor por um despertamento espiritual no Brasil, no mundo. Vemos a decadência espiritual, Senhor, em todas as partes no mundo. O descuido e o adormecimento espiritual. Oh Deus e Pai, tenha misericórdia para que a Tua igreja esteja animada, trabalhando, servindo, com coragem, levando a Tua palavra, mesmo que as trevas sejam densas, Senhor.
Os imorais não estão perdendo tempo, estão com as suas passeatas de orgulho gay e outras coisas mais horríveis, Senhor. Não perdem tempo. Eles que estão numa causa fadada ao fracasso, perdida, estão trabalhando afoitamente. Enquanto isso, muitos que se dizem cristãos sequer levantaram da cama hoje de manhã. Oh Deus e Pai, tenha misericórdia. Não há de estranhar porque tantos problemas, porque tanta dificuldade, porque tanta depressão, porque tantas pessoas entorpecidas com remédios, porque se não buscarmos ao Senhor, a alegria que vem do Senhor, o resultado será tristeza, desapontamento e opressão. Ajuda, Senhor, a tua igreja aqui a estar animada, trabalhando com alegria, ninguém faltando aos cultos, também nos cultos de oração, para que, ó Deus, possamos clamar com alegria, com entusiasmo, para que o Senhor opere um despertamento espiritual no Brasil. E se houver um despertamento espiritual no Brasil, o Senhor repreenderá a corrupção, a imoralidade, a imundícia, a violência e todo este mal que está desgraçando o Brasil. Desperta, portanto, os cristãos, ajuda-nos a estarmos com alegria servindo ao Senhor, levando a Tua palavra aos de perto e aos de longe, orando também pelos missionários, pela irmã Marilene e as lutas que vem enfrentando lá em Rincón del Tigre, na Bolívia. Damos-te graças porque o Senhor chamou à Tua presença o nosso amado irmão João. E agora, ó Deus, o Senhor é poderoso para levantar outros para ombrearem a causa naquele local tão distante da civilização e de qualquer conforto. Ajude, abençoe, Senhor. Oramos também pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane. Graças te damos pelo filhinho que o Senhor está enviando a eles. Pedimos que o Senhor abençoe, que seja uma bênção esta criança, que venha para a alegria dos seus pais e que seja também um fiel servo do Senhor. Pelos demais missionários que a tua igreja apoia, no Amazonas, no México, Israel, Irã, Índia, por todo o mundo, Senhor. Pedimos que o Senhor continue a abençoar. Oramos que o Senhor aceite este culto que estamos prestando ao Senhor. Muito obrigado pelos visitantes que nos alegram com a presença. Pedimos também pelos irmãos que por motivo de distância não podem estar conosco dominicalmente, mas oramos por eles, ó Deus, nossa amada irmã Lene, nosso amado irmão André, nossa amada irmã Ana Camille, o Gabriel, lá em Porto Belo, em Santa Catarina, e nosso amado irmão Arnes, nossa amada irmã Aina, que não perdem um culto sequer, assistindo lá de Florianópolis. Oramos por eles, ó Deus, pastor Tausenfreud, lá no Rio Grande do Sul, nossa amada irmã Mary, nossos amados irmãos lá no Nordeste do Brasil, irmã Maria também, nossos amados irmãos lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, nossos amados irmãos em São Paulo. Quantos irmãos ali no interior de São Paulo assistem aos cultos, Senhor? Irmão Alfredo Carlos, irmã Ingrid Bergman, irmã Tabita, a irmã Lloyd e outros irmãos, irmã Helena, por todos eles pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça bendita e maravilhosa. E também, ó Deus, outros que têm assistido os cultos, mas não sabemos, que a graça do Senhor esteja com cada um deles, fortalecendo, animando e encorajando. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, pela tua palavra, Senhor. Desperta-nos para ouvirmos e que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e haja um avivamento espiritual em nosso meio e no Brasil. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar.
os irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 1, leremos do versículo 10 ao versículo 20. Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 20. Muito contente por ver cada um dos amados e queridos irmãos. Sempre depois de um feriado, normalmente muitas pessoas não estão na casa do Senhor porque estão viajando, mas estou feliz porque, apesar de muitos estarem viajando, um bom número de irmãos está aqui presente nesta manhã. Louvado seja o Senhor por todos vocês e visitantes que nos alegram tanto com a presença nesta manhã também. Leremos a palavra do Senhor que nos diz assim, Isaías 1, de 10 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajuntai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O culto que Deus não aceita. É uma ilusão achar que Deus aceita todos os cultos que estão sendo prestados. É uma tremenda ilusão. Aliás, a Bíblia fala de muitos cultos. A Bíblia fala inclusive de cultos aos demônios. E o que está acontecendo hoje, queridos irmãos, é culto aos demônios em muitos ambientes ditos religiosos. Fala-se mais de demônio do que sobre Deus. A Bíblia fala de culto ao demônio, aos demônios. A Bíblia fala de cultos às pessoas também. Quantos reis quiseram adoração para si? Nabucodonosor foi um deles. Mandou inclusive construir uma grande estátua, colocá-la no campo de Durã e mandou que todos se prostrassem perante a imagem dele, querendo exigir culto para ele. Achar que Deus precisa de culto também é uma grande ilusão. Aí eu vou lá fazer um favor para Deus, vou na igreja, vou fazer uma média com Deus. É uma grande ilusão. Deus não precisa do nosso culto, Deus não precisa do culto de ninguém. Francamente, eu penso que seria muito melhor para Deus se não tivesse terra e os terráqueos para Ele cuidar. Ele certamente estaria menos ocupado e menos triste, menos cansado, porque nós acabamos de ler, estou cansado, estou farto de sofrer o que vocês estão fazendo. O culto que nós estamos prestando realmente é aceito ao Senhor? Na Bíblia nós encontramos muitos cultos que não foram aceitos. Aliás, já começando pelo primeiro. O primeiro culto relatado na Bíblia já não foi aceito. Foi o culto de Caim. Caim foi o primeiro a tentar fazer um culto ao Senhor, mas foi recusado. E por que o culto de Caim foi recusado? Porque havia maldade no seu coração. Se você entrou hoje aqui com maldade no seu coração, pensando o mal de algum irmão,
Como Caim tinha inveja do seu irmão, o seu culto não está sendo assim. Se no seu coração existe alguma amargura contra alguém, contra qualquer pessoa que seja, o seu culto não será assim. Ontem, seu Alceu estava trabalhando lá embaixo, e aí bateram palma na frente, eu fui atender uma senhora, e reclamando da vida. Já frequentou os cultos aqui, mas foi para outros ambientes, e reclamando, e ali na frente reclamando, e eu, sabedor da vida dessa pessoa, e das intrigas que existem, das dificuldades que existem de relacionamento, e essa pessoa dizia para mim: eu acordo de noite, eu leio a Bíblia, eu acordo de dia, eu leio a Bíblia, eu passo o dia lendo a Bíblia. Eu falei: mas o seu culto não está sendo aceito, porque tem dificuldades. Ainda fiz esse sinal: está tendo dificuldades na sua própria família. A senhora não se entrosa com a sua própria família. Como Deus vai aceitar o seu culto? O culto de Caim não foi aceito porque ele tinha inveja do seu irmão. E se há alguma dificuldade no seu coração contra uma única pessoa, o seu culto não está sendo assim. Outro culto que não foi aceito na Bíblia foi o de Nadab e Abiú, e olha que eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Tem muito pastor pregando e o culto não está sendo assim. Tem muito sacerdote falando e o culto não está sendo aceito, porque a tentativa de misturar o sagrado com o profano. Deus faz diferença entre o sagrado e o profano, e se nós não fazemos, queridos, o nosso culto não é aceito. Nadab e Abiú subiram ao monte do Senhor, mas o culto deles foi rejeitado porque apresentaram no altar fogo estranho, o que Deus não queria que fizesse. E de verdade, às vezes eu acho que Deus deveria agir hoje como naquela época também. Se Deus agisse assim, meus irmãos, ia ser uma purificação na igreja. Cada pessoa que entrasse, Deus conhece o coração, sabedor que a profanidade, coisas profanas no coração, morresse perante o Senhor, gente, nós íamos ter sepultamento todo culto. Todo culto entrou, morreu, vai ter sepultamento. Ia ser culto fúnebre, mas as pessoas iam acordar. Opa, com quem nós estamos lidando? Não podemos brincar. Há alguma coisa profana no seu coração, querido? Alguma coisa profana? Não adianta ficar vendo novela durante a semana e depois chegar aqui para prestar culto ao Senhor. Aquilo é profano. Não adianta ficar nos jogos de videogame durante a semana e depois querer prestar culto ao Senhor. Isso é profano. Vamos nos santificar ou o nosso culto não será aceito. O culto de Eli e dos seus filhos, Hofni e Finéias, não foi aceito. E meus irmãos, vou entrar numa área muito delicada agora, porque está havendo um endeusamento das crianças nos nossos dias. São os reizinhos que estão aí. E papai e mamãe, sim, reizinho, no que nós podemos te servir? Ai, mamãe, eu não estou bem para ir na igreja. Ah, tá bom, filhinho, fica em casa, você não está bem. Isso é um endeusamento das crianças. Para jogar não tem problema nenhum. Para fazer as coisas erradas não tem problema. Mas para vir na igreja, ai, quanta dificuldade. O culto de Hofni e Finéias não foi aceito, o culto de Eli, porque a Bíblia diz, e Deus avisou, eu avisei que você prestou mais honra aos seus filhos do que a mim. Irmãos, cuidado com o seu culto. Se você está fazendo do seu filho um reizinho, fazendo a vontade dele, o seu culto não está sendo aceito. É a vontade do Senhor. Senhor, tua vontade eu quero fazer. Não a minha vontade, mas a tua vontade. O culto de Davi, queridos irmãos, não foi aceito. Quando foi buscar a arca do Senhor e tinha música, diz a Bíblia que tinha milhares de pessoas, muitos instrumentos, muita música, muita dança, como nos nossos dias também. E o que é que aconteceu? Uzá morreu perante o Senhor. Por quê? Porque tomaram a forma do mundo. Os cultos hoje tomaram a forma do mundo. Não existe uma diferença entre o culto pagão e o culto dito cristão. É a mesma música, é o mesmo ambiente, é a mesma batucada, a mesma barulheira, a mesma gritaria. Não faz diferença. O que aconteceu foi que Deus não aceitou aquele culto e Uzá morreu. Uzá morreu porque eles estavam carregando a arca num carro e não era para carregar assim. Igreja não é para fazer o culto que o mundo faz.
Não é para seguir o costume do mundo, é para seguir a palavra do Senhor. Deus mandou fazer a arca, mandou colocar varais na arca e 2 sacerdotes na frente, 2 sacerdotes atrás para levarem a arca. Quem criou esse costume de levar o carro na arca? A arca num carro? Os filisteus, os pagãos. Porque eles não tinham sacerdotes, eles não eram de Deus, eles eram inimigos de Deus. Eles construíram um carro e colocaram o carro dentro da arca. A arca dentro do carro. E aí o povo de Israel seguiu o exemplo e terminou mal o culto de Davi. Também no tempo de Isaías, acabamos de ler. Qual era o problema? Nesse tempo, no versículo 10 nós acabamos de ler. Vejam que como o Senhor se refere. Versículo 10: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra já tinham sido destruídas muito tempo atrás. Por que Deus está falando isso? Porque a sodomia tomando conta do povo de Israel, como está tomando conta dos nossos dias. A imoralidade sexual tomando conta, inclusive nos meios ditos evangélicos. O casamento sendo tratado como se fosse um lixo e aceitando todo tipo de relacionamento imundo que Deus condena na palavra do Senhor. Deus tratou Israel como se fosse Sodoma e Gomorra. O pecado era o mesmo. Depois não adianta querer ir na igreja, depois não adianta querer prestar culto. Deus não quer saber. Por favor, abra também em Amós, capítulo 5, versículo 3. Deus também não aceitou o culto prestado no tempo de Amós. Amós, capítulo 5, versículo 23. As pessoas deviam ler mais a palavra do Senhor para aprenderem que Deus não está ouvindo, aceitando a maioria dos cultos que estão sendo prestados hoje. Hoje com tanta gritaria, hoje com tanta barulheira. Quando termina o culto aqui à noite e saímos, aí às vezes o irmão Ricardo e sua família ficam por último lá, e aí ouvimos uma gritaria, queridos irmãos, que perturba qualquer vizinhança. Olha o que Deus está falando a respeito do barulho. Amós capítulo 5, versículo 23. Afasta de mim o estrépito, ou seja, o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Amados irmãos, os cultos de hoje são acompanhados de barulheira, de perturbação. Antigamente ter uma casa do lado de uma igreja era sinônimo de sossego. Hoje, quando sabe que vai abrir uma igreja, as pessoas vendem por qualquer preço para se livrar, porque vai ser barulho e perturbação. Afasta de mim o estrépito. Deus não quer barulho. O que Deus criou barulhento, queridos irmãos? O que? Digam para mim alguma coisa que Ele criou barulhento. Que barulho fez o lindo amanhecer de hoje? Que barulho fez? Que barulho fez o lindo anoitecer de ontem? Que barulho fez? Que barulho faz o crescimento das árvores? Que barulho faz? Que barulho faz a gestação de uma criança no ventre? Que barulho faz? Tudo Deus criou silencioso. Tudo Deus criou em ordem, porque as pessoas não entendem isso. Esses cultos não estão sendo aceitos por Deus. O culto no templo em Jerusalém, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, Ele aceitou o culto que estava sendo prestado? Não, ao contrário, pegou um chicote, um azorrague e saiu dando chicotada nas pessoas e falando: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa deve ser respeitada como casa de oração. Por isso incentivamos os pais a cuidarem das crianças, a reverência. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque Deus tem prazer de ouvir aquela pessoa que respeita a sua santidade, que o busca com sinceridade. O Senhor Jesus expulsou os cambistas. E o que está acontecendo nos templos hoje, queridos irmãos? O comércio que está acontecendo nos templos: vende Bíblia, vende inário, vende isso, vende aquilo, vende óleo, vende tudo, virou um posto para vender óleo. A vergonha do comércio que está, Deus não está aceitando essa mercadoria que está sendo feita na casa do Senhor. E as igrejas no Apocalipse? Quantos cultos Deus aceitou daquelas igrejas, queridos? De 7 igrejas, 5 Ele não aceitou e ainda repreendeu. Eu corrijo e repreendo os que amo.
Como nós vemos na Bíblia, está cheia de cultos que não foram aceitos. Por isso, devemos pensar seriamente: Deus está aceitando o culto que eu estou prestando? Deus está aceitando o culto que você está prestando hoje aqui na casa do Senhor? Ouvir aqui não representa nada. Deus está olhando para o seu coração. Em primeiro lugar, queridos irmãos, Deus não se impressiona com a quantidade da oferta. Volte-se para Isaías capítulo 1, versículo 11, novamente. Isaías capítulo 1, versículo 11. Deus não se impressiona com a quantidade da oferta, a quantidade de cultos. Aliás, hoje o que mais tem é exaustão, inclusive. É tanto isso, é tanto aquilo, ministério disso, ministério daquilo, ministério disso, ministério daquilo, mas Deus não está nem aceitando, porque é tanta coisa que estão fazendo, mas Deus não está olhando para a quantidade da oferta. Deus está olhando para a sinceridade no coração. Isaías 1, versículo 11, leio novamente. De que me servem a mim as multidões dos teus sacrifícios? Pessoas ficando frustradas porque cultuam demais e são aceitos de menos. Diz o Senhor: já estou farto. Olha o que Deus fala: estou cansado. Deus não estaria cansado do seu culto? Deus não estaria cansado da sua maneira de cultuá-lo? Dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nédios, e não folgo, não tenho prazer com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bois. Deus não se impressiona com a multidão dos sacrifícios. O que Deus quer é a obediência. Deus quer de cada um de nós a obediência. Temos sido obedientes ao Senhor inteiramente, integralmente. Deus mandou Saul matar os amalequitas. Saul executou parte da ordem, mas não executou toda a ordem. E não podemos executar apenas uma parte da vontade do Senhor. Nós temos que fazer totalmente a vontade do Senhor, ou não estamos fazendo a vontade do Senhor. E Saul foi até os amalequitas, matou a maioria das pessoas, matou a maioria de tudo, mas viu lá rebanhos lindos de gado, de ovelhas. E aí então, sabe o que eu vou fazer? Vou impressionar o Senhor. Eu vou impressionar o Senhor. Matar essas vacas, que desperdício. Vou levar lá para Jerusalém para impressionar o Senhor. Ele não tinha chegado ainda em Jerusalém, e Deus manda Samuel repreender Saul e falar: eu te rejeitei, Saul, eu te rejeitei. E quando estava Samuel indo se encontrar com Saul, Saul veio todo alegre: eu executei a ordem do Senhor. Tinha executado a ordem do Senhor. Saul falou: você executou? Então que balido de ovelhas é esse que estou ouvindo? Que mugido de gado? Não, Samuel, mas é com melhores intenções. Eu vou impressionar Deus. Olha isso aqui, esses gados aqui, para que matar lá, deixar lá apodrecer no campo? Vamos sacrificar o Senhor. Qual foi a resposta de Samuel? Deus falando por Samuel. Teria Deus tanto prazer em sacrifícios e em holocaustos, como em se obedecer ao Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer, irmãos, obedeça ao Senhor integralmente na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida de pai. Pai, você está obedecendo ao Senhor? Está obedecendo? Mãe, você está obedecendo ao Senhor? Onde estão os vossos filhos? Onde estão? Tem filho que ficou em casa dormindo, depois de passar a noite jogando do videogame. Você não está obedecendo a ordem do Senhor. E a Bíblia diz isso em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o versículo 23 diz: o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você ser rebelde é a mesma coisa que ser um feiticeiro. É a mesma coisa. Vamos obedecer ao Senhor, porque Deus não se impressiona com a quantidade da oferta. Em segundo lugar, Deus não aceita o culto de pecadores. Lemos em Isaías: vocês estendem a mão, e hoje o que mais tem de gente estendendo a mão, e chora no templo: ai, que arrepio, ai, que emoção. Sai da porta para fora mentindo,
sai da porta para fora com rancor, não cumprimenta os irmãos, não saúda os irmãos, não ajuda os irmãos, não incentiva os irmãos, tem diferença com os irmãos. Isso é pecado, isso é pecado. Temos que ter um coração limpo. Aí sim, se quiser, estenda a mão, mas nem precisa estender a mão, porque Deus está olhando não para a mão, para o coração. Deus está olhando para o coração. Deus não aceita culto de pecadores. Leio novamente versículos 15 e 16. Isaías 1, 15 e 16. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Quanta gente que eu conheço que estende a mão. Essa semana, inclusive, assisti a um culto. Quanta hipocrisia. Eu conheço as pessoas que estão lá, a maldade das pessoas, mas aí dizendo, estendo a sua mão, vamos abençoar. Ainda eles vão abençoar. Eles vão abençoar. Nenhum homem pode abençoar, porque bênção significa favor divino. Só Deus pode abençoar. E eu conheço aquelas pessoas e fiquei olhando quanta hipocrisia. E todo mundo lá, estendendo a mão. Eu fiquei com pena até de quem eles estavam abençoando. Fiquei até com pena. Estende a mão, mas aponta o dedo para julgar. Mão de pecador. Deus não escuta. Deus não aceita. Ai, a mão estendida, mas aponta o dedo. Julga os outros. Pecador hipócrita. Estende a mão, mas no celular, está vendo aquele não? Olha aquela pessoa. Hipocrisia. Não estenda a mão se você usa a sua mão para fazer o mal, para mandar mensagens diabólicas de acusação, de julgamento. Não cante se você usa o seu lábio para proferir o mal das pessoas. Não cante para proferir o mal, para falar mal, para acusar. Não cante, porque Deus não vai aceitar. É perda de tempo. Mentes com suspeitas dos irmãos, com suspeitas das pessoas, tirando conclusões sem saber se é verdade ou não. Quanta maldade! Deus não está suportando essas coisas. Eu não suporto. Queridos, vamos ter mãos puras e limpas. Vamos ter mentes longe de toda a maldade, de qualquer julgamento, de qualquer sentimento que não agrada ao Senhor. Ele falou, como nós acabamos de ler, cessai de fazer o mal. Cessem de fazer o mal. E eu volto a pedir, irmãos, livrem-se desse famigerado Facebook, Instagram e todas essas coisas que é um controle da vida dos outros. Cuide da sua vida, da sua família. Pare de cuidar da vida dos outros, cuide da sua vida. E se você não controla o celular, então livre-se dele. Porque é melhor você se livrar do celular do que ele te controlar. Domingo passado à noite, irmão Ricardo e a família foram os últimos a sair. Fechei a porta. Nisso chega o nosso amado irmão Luiz Henrique. Ai, pastor, eu me importo tanto com o celular que até esqueci. Voltou, porque não é importante para ele o celular. Não é o celular que controla ele. É ele que controla. Se ficar esquecido, fica, não tem problema. Mas muitas pessoas estão sendo controladas por essas coisas. E o Satanás está usando isso. E aí mandamos mensagens de suspeitas e depois queremos que Deus aceite o nosso culto. João 9, versículo 31. Deus não ouve pecadores. Se a nossa mão está cheia de pecado, se o nosso coração está cheio de pecado, o nosso culto não está sendo aceito ao Senhor. João 9, versículo 31, diz a palavra do nosso Deus. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade dele, esse Deus ouve. Como estão as suas mãos, queridos? Como estão as suas mãos? Estão limpas? De qualquer contaminação? De qualquer mensagem? De qualquer dedo em liste apontando e julgando? Como está a sua mente? Limpa, voltada apenas para a palavra do Senhor? Como está o seu coração? Inundado com sentimentos de amor e compaixão, até mesmo pelas pessoas perdidas? Por aqueles que erram? Estamos com amor no coração, como Deus tem por nós? Então o nosso culto será assim. E em último lugar,
Deus não tolera a degradação moral. Deus não tolera a degradação moral, o apodrecimento que está havendo. Isaías 1, versículo 10, novamente. Leia a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 1, o versículo 10. E diz a palavra do nosso Deus. Isaías 1, versículo 10. Isaías, capítulo 1, o versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Deus não estava falando para Sodoma e Gomorra, que já tinham sido queimados, virados cinza. Deus estava falando para Judá. Deus estava falando para o povo que deveria ter um padrão elevado, o padrão de Deus. Deus está falando para a igreja que deve ter um padrão elevado, um padrão divino, um padrão bíblico. Mas o que está acontecendo com a igreja dos nossos dias? Está descendo o nível. Está permitindo e tolerando a imoralidade no meio. Está permitindo e tolerando a imundícia no meio. Hoje usa a palavra acolhimento. Hoje tudo é acolhimento, né? Temos que acolher. Acolha o pecado na sua vida. Acolha. Acolha uma cobra venenosa. Vá dormir com a cobra. Acolha ela. Uma cobrinha venenosa, uma coral, uma urutu, tadinha. Vamos levar para dentro de casa, dormir conosco. Leve para casa. Leve um morcego para dormir com você. O pecado não pode ser tolerado, queridos irmãos. Deus não tolera o pecado. O pecado deve ser extirpado do nosso meio, do nosso coração, da família, da igreja. Porque senão vai ser contaminado e Deus vai chamar igreja de Sodoma, igreja de Gomorra. Estão permitindo o pecado. Que coisa mais horrível. Judá, Israel, era para ser o reino sacerdotal. No fim eles se tornaram piores do que os outros. Tornaram-se piores do que as pessoas do mundo. As igrejas hoje estão se tornando piores que as pessoas do mundo, porque quem é do mundo já está na porquice. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus e têm a palavra de Deus e não vivem a palavra de Deus, se tornam piores, se tornam a pedra de tropeço. Por isso precisamos, queridos irmãos, levar com muita responsabilidade a nossa vida cristã. O povo de Israel, o que aconteceu com eles? Permitiram o pecado e foram divididos em dois. O reino do norte, em 722 a.C., foi levado para cativeiro e nunca mais voltou. No ano de 722 a.C., o povo de Israel, o reino do norte, foi levado para o cativeiro e até hoje não voltou. O reino de Judá, ainda por alguns anos, permaneceu um pouco mais fiel, mas no ano de 587 a.C., também foram levados para o cativeiro babilônico e sofreram e só voltaram em 1941. Voltaram agora e é uma advertência para nós. Queridos irmãos, desde 587 a.C., voltaram alguns, mas não como reino, tornaram-se ali vassalos de Roma, tornaram-se vassalos de Roma. Só agora em 1948, e é um aviso para nós. O que o Senhor Jesus falou quando acontecesse a figueira brotar? O que aconteceria? Logo ele viria para buscar a sua igreja. Em 1948, queridos, o povo de Israel somente agora voltou a ser nação, mais de 2000 anos depois. Isso é um sinal claríssimo para todos nós. A velha figueira brotou e o Senhor Jesus falou: fiquem atentos, quando a figueira brotar, sabei que está próximo o verão, ou seja, o arrebatamento vai acontecer. Mas quantos serão arrebatados, queridos? Quantos serão? Um punhadinho de nada, porque a maioria dos cultos não está sendo aceito. O culto está sendo desprezado. O desprezo pela palavra de Deus hoje é impressionante. Os templos deveriam estar lotados de pessoas todo domingo, todos os cultos, todos buscando ao Senhor. O Senhor Jesus está para voltar, o noivo da igreja está para voltar, mas o que as pessoas estão? Um marasmo, uma preguiça, uma coisa que está
trazendo tristeza ao coração do nosso Deus. Vamos despertar, queridos. A velha figueira brotou. É um sinal que o Senhor Jesus avisou. Ele falou que ninguém sabe o dia nem a hora. O dia e a hora, não. Mas ele também condenou os que não observam os sinais. Ele falou: as andorinhas sabem o tempo da sua arribação, a rolinha sabe o tempo de ir, mas vocês não têm conhecimento. Deus falou: o boi sabe o seu dono, e o jumento, a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não tem entendimento. Ah, queridos, vamos atentar. O Senhor Jesus está para voltar. E quantos Ele vai levar ao céu? Só os que estão com a mão pura, com o coração puro, com um culto sincero ao Senhor, e a Ele ninguém engana. Quantos cultos não foram aceitos, e hoje também muito desprezo pela palavra do Senhor. Hebreus 10, versículo 25, para terminarmos, queridos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O que está acontecendo nos nossos dias é exatamente o que está aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz a palavra do Senhor: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a congregação, irmão, não falte nos cultos. Irmão, não fique em casa. Não é lugar para você ficar no dia do Senhor na sua casa, dormindo, passeando, viajando. É para estarmos na casa do Senhor unidos. Quanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Que dia, meus irmãos? O dia que será um susto para muita gente. O dia em que os despreparados, muito embora membros de igreja, vão ficar para trás. E aí vão pensar: por que nós brincamos? Por que nós brincamos? E aí, como o Senhor Jesus disse, vão bater a porta e vão clamar: Senhor, Senhor, abre-nos. Nós fomos loucos, Senhor. Nós nos descuidamos. Nós deixamos a congregação. Nós não nos empenhamos. Nós brincamos. Senhor, abre-nos. E será tarde demais. Por isso, como diz em Hebreus 10, 25, exortando. Irmãos, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou exortando a todos. Podem gostar, podem não gostar. Eu vou continuar amando-os do mesmo jeito. E o meu compromisso com Deus não é com você, é com Deus. É de orar por todos os irmãos todos os dias. E já fiz isso hoje de manhã, como eu faço todos os dias. E eu clamo na casa de alguns. Eu paro e invisto um tempo na casa de alguns. Senhor, o que está acontecendo com esse irmão? O que está acontecendo com essa família? Por que tanto descuido, Senhor? O descuido custa caro. Vamos levar com toda responsabilidade a nossa vida espiritual, irmãos. É só um tempinho que nós passamos aqui. E depois a eternidade, com ou sem Deus. E depende da sua escolha. Sua única e exclusiva escolha. O culto de Caim foi rejeitado. O culto de Nadab e Abiú foi rejeitado. O culto de Eli foi rejeitado. O culto de Davi foi rejeitado. O culto no tempo de Isaías foi rejeitado. No tempo de Amós foi rejeitado. No tempo do Senhor Jesus Cristo, interessante que ele não foi chamar nem Anás, nem Caifás, nem os fariseus para serem seus discípulos. Ele não foi chamar. Ele foi chamar pescadores lá na Galileia. Por que ele não chamou Anás? Ele era o sumo sacerdote. Por que não chamou Caifás? Por que não chamou os fariseus? Por quê? Porque eles não estavam o culto deles não estava sendo aceito. Deus repreendeu as igrejas no Apocalipse porque o culto não estava sendo aceito, mas Ele mesmo falou: eu repreendo e castigo a todos quantos chamam por ti. Vamos tomar uma atitude, irmãos, de sinceridade perante o Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, o meu culto está sendo aceito? O Senhor está aceitando o meu culto? Ou eu preciso mudar de atitude, Senhor? O que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar, Senhor? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso fazer para que o Senhor aceite o culto que eu estou prestando ao Senhor? E o que me admira, irmãos, é que em todos esses cultos mencionados, Deus mandou repreensão antes do julgamento. Deus mandou. Como não tinha mais ninguém, Ele mesmo falou com Caim. Ele mesmo falou com Caim: Caim, se você fizer bem, não será aceito o teu culto.
Os irmãos lembram? Os irmãos leram em janeiro essa passagem. Caim, se você fizer bem, até você, Caim, que tratou com maldade o seu irmão, até para você o culto será assim. Deus falou para todos. Deus falou para todos, mas quase ninguém houve arrependimento. Poucos desses se arrependeram, a maioria não se arrependeu. Vamos buscar mais ao Senhor, queridos irmãos. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Pare de falar de pandemia. Pare de dar essa desculpa. Pare de dar desculpa porque isso, porque aquilo. Pare. Vamos servir ao Senhor. Senhor, meu compromisso é contigo. É com o Senhor. Ontem fiquei muito triste de ver, lá na Letônia, país da minha família, que houve um despertamento espiritual lá, há 100 anos atrás. E agora, as passeatas gays que estão acontecendo lá. Um nojo. Sodoma e Gomorra tomando conta do mundo, inclusive das ditas igrejas também. Vamos buscar mais ao Senhor, queridos. Vamos orar mais ao Senhor. Vamos nos consagrar mais ao Senhor. Porque as trevas não estão perdendo tempo. Eles não têm medo de se aglomerar. Eles não têm medo de pandemia. Eles não têm medo de nada. Agora os cristãos com medo. Os cristãos com medo. É mais um culto que não está sendo assim. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos buscar mais ao Senhor. Senhor, o meu culto está sendo aceito. Se não estiver, mostra onde eu estou errando. Mostra onde eu estou errando, Senhor, porque eu preciso servir ao Senhor com alegria. Ou o seu culto não será aceito. Levítico 22. Se não fizer o melhor, diz em Levítico 22, o seu culto não será aceito. Verdadeira paz com seu
Lemos a última estrofe: por Cristo desejo então tudo fazer. Você pode dizer isso com sinceridade? Por Cristo eu desejo tudo fazer. Onde você estará hoje à noite? Oh, por Cristo desejo tudo fazer. Blá, 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 blá. Não é para mim que você vai responder, é para o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre dá a tua palavra de arrependimento. Desde Adão e Eva, onde está Adão? Qual a situação que você se meteu? Por que você me desobedeceu? Para Caim, o que você fez, Caim? Onde está o sangue? Onde está o teu irmão? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Oh Deus e Pai, o Senhor dá oportunidade de arrependimento a todos. Aqueles do passado já partiram, já não estão mais aqui para se arrepender. Mas nós estamos aqui. E podemos nos arrepender e mudar de atitude, Senhor. E não brincarmos de cristianismo. Ó Deus e Pai, a vida cristã não é uma brincadeira, é muito sério. Por isso que muita gente, ao brincar, o culto não é aceito. E as pessoas frustradas e desanimadas, e muitos desigrejados pelo mundo, porque brincaram apenas de vida cristã. E são pedras de tropeço, Senhor. Ao invés de ajudarem, ao invés de entrarem no reino dos céus, ficam na porta, não entram, não saem e não deixam os outros entrarem, por causa do mau testemunho, e às vezes até propriamente dentro de casa. Ajuda, portanto, todos nós a assumirmos uma responsabilidade séria e firme com o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, no tempo da nossa peregrinação aqui, porque há de passar este tempo, e passa muito depressa. E quando o Senhor nos chamar, seja através da morte, seja através do arrebatamento, possamos nos apresentar perante o Senhor, para recebermos o galardão da fidelidade, da submissão, do compromisso com o Senhor. Que não apenas cantemos estes hinos, ó Deus, mas coloquemos em prática. Por Cristo deseja então tudo fazer, que seja realidade na vida de todos nós, da tua igreja. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos para os seus lares. Abençoe aqueles que estão viajando de volta, estejam conosco no culto à noite. Abençoando também os irmãos que estão trabalhando hoje, não porque querem, mas forçosamente. Oramos por eles e que o Senhor abra uma outra porta para eles também, para que não precisem usar o dia do Senhor, que não pode ser usado, não deve ser usado para outra coisa que não seja para glorificar e louvar ao Senhor. Traz-nos de volta à noite, Senhor, para com alegria continuarmos testemunhando, orando, cantando e apresentando ao Senhor um culto aceito ao Senhor. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor. Visitantes, muito obrigado pela presença. Nos sentimos muito honrados com a presença de vocês. Voltem mais vezes, para nós uma alegria muito grande. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoado almoço, uma abençoada tarde e até a noite, com a permissão do nosso Deus.